Fala, meus queridos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estamos iniciando a nossa 10ª aula aqui sobre o microcontrolador da WEG, o Clique 02. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender, vou estar passando para vocês como utilizar o comparador analógico do Clique 02, beleza? Um detalhe importante, na hora que você vai abrir o software e escolher o modelo do seu CLP, você tem que de imediato olhar se o modelo que você está escolhendo aqui, se ele possui entradas analógicas. Esse aqui já diz que não, o CLW0210HRA não possui. Como eu costumo usar esse aqui, é o que eu tenho no meu laboratório, que é o CLW0220HRD, por ser 24 volts. Já é um CLP que possui entradas analógicas. Após a escolha, vai me abrir o ambiente, como vocês já sabem. Eu posso vir aqui no teclado, onde tem essa opção aqui, no superior, e posso clicar nele. E aí vai abrir aqui o frontal do meu microcontrolador, já me diz o modelo que eu escolhi e se ele possui aqui, minhas entradas analógicas, que eu vou estar usando. Tranquilo? Vamos voltar para o LED. Pessoal, para eu conseguir introduzir aqui uma instrução comparador, que é a função G, eu vou estar colocando aqui uma entrada I01, que vai ser o que vai estar habilitando a minha instrução. Eu vou escolher o meu comparador 01, o meu comparador 1. Vou colocar ele aqui no modo 2. Pessoal, o que é o modo 2? Primeiro vamos entender um pouco o que é o comparador. O comparador, pelo o próprio nome já diz, que ele é uma instrução, ele é uma instrução que o CLP faz comparações. E aqui nós temos, se você olhar aqui, vamos olhar primeiro aqui a fórmula. Diz que AX deve ser menor ou igual a Y, certo? Aqui eu tenho AX e tenho AY. Nem sempre os comparadores, os que vão ser comparados, no caso analógica 1, analógica 2, nem sempre pode ser uma entrada analógica, pode ser um temporizador, pode ser um contador, um DR, um AS, que é adição, subtração, MD, multiplicação, divisão. Então, assim, o mais comum de usar os comparadores é justamente as entradas analógicas, por isso que eu pedi para vocês atentarem para aquele detalhe no início do vídeo, certo? Como nós, também aqui o AY também pode ser uma outra instrução que vai estar sendo comparada com a primeira, certo? Contador também pode ser um contador, mas aqui nós vamos escolher a letra A, porque vai ser a minha analógica, ok? Então, na minha primeira fórmula aqui, diz que AX, que é a minha primeira entrada analógica, deve ser menor ou igual a Y, certo? Então, eu vou dar um OK. Certo? Aqui, na segunda linha, eu já vou introduzir aqui um contato desse meu comparador, um contato aberto, e no final eu vou estar colocando uma saída física. Então, vamos lá, vamos entender o que é que vai acontecer aqui. Eu coloquei meu comparador para comparar a entrada analógica 1 com a entrada analógica 2. E a minha fórmula, se eu der 2 cliques aqui, vai aparecer. Ela está me dizendo que o meu comparador ele vai atuar quando o AX, que é a minha entrada analógica 1, for menor ou igual a Y, que é a minha entrada analógica 2. Eu vou colocar aqui no modo de simulação, certo? Para eu comparar, eu vou precisar vir aqui no frontal, no teclado, porque eu estou usando o software, não estou usando uma entrada analógica física, que eu estou fazendo apenas uma simulação. Eu vou acionar aqui meu comparador, certo? Porque já acionou a minha saída, Vamos voltar aqui no LED para você entender bem legal. Eu acionei um,
que ligou o meu comparador e o comparador já atuou e colocou a minha saída física. Por quê? Porque a minha fórmula diz que AX deve ser menor ou igual a Y. Então, AX, que é a minha primeira entrada analógica, está igual a Y, que é a minha entrada analógica 2. Se eu colocar aqui a minha entrada analógica 1, de 0 a 10 volts, isso aqui pode ser um sensor de sinal analógico, que pode estar mandando essa informação para o CLP. Né? Na medida em que eu aumento o AX, né? Vamos aqui, ó. AX, ele pode ser menor ou igual a Y. Quando ele estiver nessa condição aqui, o meu comparador vai atuar. No caso, a Y está maior. Aliás, o AX está maior. Se eu vim aqui, ó, ele está a 1 volt. Se eu vou continuar acrescentando aqui, então o AX está maior do que a Y. Só que se eu aumentar o AY, né, a minha segunda entrada analógica, se ela for igual, ele já atua. 5 volts, 5 volts. Se eu aumentar, ele vai continuar atuado, porque o meu AY, que é a minha segunda entrada, está maior do que a X, certo? Se eu aumentar a primeira, aí agora o comparador entende que, vamos voltar aqui no LEDER, o comparador entende que ele não está mais nessa condição menor ou igual do que a Y, que é a minha segunda entrada analógica. Se eu parar aqui, ó, preste bem atenção, vou parar, vou mudar aqui do modo 2 para o modo 3. O que é que mudou aqui, pessoal? Apenas agora o AX, a minha primeira entrada analógica, ela deve ser maior ou igual, agora é o inverso, certo? Ela deve ser maior ou igual a Y. Vou colocar para rodar novamente, ligo aqui o meu I1, né? Está igual, certo? Ó, e ela já, a minha primeira entrada já não está maior nem igual à minha segunda entrada. Então, o comparador não atua. Ele só atua quando a minha primeira entrada for maior ou igual à segunda. Vou aumentar aqui, igual, sim, né? Ele atua, o comparador continua maior, continua atuado. Vou diminuir aqui, ó. Aliás, vou aumentar. Agora ele passou a ser menor que a segunda. Ele vai desativar o comparador. Vamos voltar para cá, para o LEDER. Eu vou parar aqui, vou mudar o modo, só para vocês entenderem as fórmulas. Aqui é uma outra situação, pessoal. O meu comparador agora, ele vai atuar, e a fórmula me diz o seguinte, que a X, que é a minha primeira entrada analógica, olha aqui que já ficou inacessível aqui a minha segunda entrada, né? Porque a fórmula diz que a X deve ser maior ou igual à referência. Agora eu vou precisar colocar um valor de referência agora para que o comparador trabalhe com uma referência, certo? Eu vou colocar aqui 5 volts, vai ser a minha referência, aqui, ó, 5 volts, e vou colocar para simular, certo? Vamos lá. Só recapitulando, a minha primeira entrada analógica, ela deve ser menor ou igual à referência. Então, se está menor, né, porque a referência é 5 volts, a minha primeira entrada está em 0, ela está menor. Se eu passar de 5 volts, o meu comparador entende que a minha primeira entrada deixou de ser menor que a segunda, aliás, do que a referência. E daí o meu comparador desativa a minha saída. Pessoal, em que isso é usado? Só para dar uma clareada melhor aí no entendimento da galera. Esses comparadores analógicos aqui, aliás, essas fontes analógicas que é colocado no software, eles servem para simular o sinal de um sensor. Que sensor é esse? Eu posso ter um sensor de temperatura, de pressão, de vazão,
eu posso ter vários tipos de sinais analógicos sendo enviados para o meu CLP. No caso desse aqui, de 0 a 10 volts, né? Sinal analógico de 0 a 10 volts. Esses sinais vão ficar sendo variados de acordo com as grandezas que estão sendo monitoradas. Então, eu tenho uma pressão que está sendo monitorada e o meu transdutor de pressão, né, que é um sensor que envia um sinal analógico variável, né, o próprio sinal analógico já diz que é variável, e ele vai estar variando de acordo com a minha pressão, ou temperatura, ou vazão, e etc., né, como a turma aí já conhece. Então, os comparadores servem justamente para comparar esse tipo de situação, essas grandezas. Aqui eu coloquei, né, vamos supor aqui nesse quarto modo aqui, o comparador ele está atuando quando a minha entrada analógica receber um sinal menor ou igual da referência. Então, essa referência aqui de 5 volts pode ser uma temperatura que eu quero que não ultrapasse. Então, toda vez que o comparador entender que a minha entrada de referência, que é a entrada analógica 1, tiver menor ou igual ao valor que eu coloquei aqui, ele vai atuar o comparador, certo? O CLP vai entender essa situação, ok? Ainda temos aqui o modo 5. A diferença é que o modo 5 diz que o comparador vai atuar quando a X, né, que é a minha primeira entrada, for maior ou igual à referência. Vamos dar uma olhada aqui. Colocar para simular. Certo? Olha, quando a entrada analógica for maior ou igual à referência, o comparador vai atuar. A minha referência é 5 e a minha entrada analógica 1 está em 0. Né? Então, ele vai atuar quando chegar em 5. Olha aí, atuou, porque a fórmula diz que ele deve ser maior ou igual. Então, está maior a referência. Maior, aliás, está igual à minha referência, 5 volts, que é a referência que eu escolhi. Tranquilo? Então, eu posso aumentar aqui. Se for menor, ele já desativa. Tranquilo? Vamos voltar aqui, eu vou parar. O comparador ainda tem mais alguns outros modos. Pronto. O comparador vai entender quando a referência, aliás, quando a entrada for igual à referência. Nem maior, nem menor. Igual. Certo? Vamos lá. A minha referência é 5. Eu vou aumentar. Certo? Olha. Deixou de ser igual, está maior, não atua. Igual, sim. Menor, não. Então, está fiel ao que a fórmula diz. Igual à referência. Beleza, pessoal? Então, galera, eu espero ter ajudado a vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações aí. Não esquece de deixar o seu like, que nos ajuda aí, beleza? Breve vamos estar gravando aí alguns vídeos reais, né, de práticos, para que a turma possa aí ter um entendimento melhor da instalação do microcontrolador. Então, fiquem todos com Deus aí, um forte abraço a todos. Valeu!